Amém? Boa noite, paz a todos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Sexta-feira, no dia da rede de mulheres, a gente fez um churrasco com os homens da célula, então eles já tiveram um spoiler dessa palavra que eu quero compartilhar com vocês. Amados, nós estamos falando nas células, esse mês, correndo com propósito. E toda corrida, ou toda maratona, tudo aquilo que nós fazemos em Deus, nós não corremos sozinhos. Você não corre, você não luta sozinho, você não tem uma vida sozinho. Nós temos adversários. E eu quero falar hoje sobre um adversário que muitas vezes ele vai se apresentar nos momentos das nossas carências e necessidades, por mais listas e por mais corretas que elas sejam. A Bíblia diz então em Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, diz o seguinte: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Vou abrir um parênteses aqui. Amados, no segundo dia eu já teria ficado com fome, quanto mais com 40. 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. 8. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. 11. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e te serviram. Amém? Amados, como eu falei, o nosso propósito, a nossa vida cristã, aquilo que nós vivemos em Deus, Deus tem algo específico para cada um. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. E aqui, o propósito, quando nós olhamos Mateus 4, no capítulo 3, no final do capítulo 3, é quando Jesus ele sai do batismo, ele acaba de ser batizado, e a Bíblia diz que ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E aí o diabo se apresenta para ele, depois de 40 dias, e aí Jesus com fome. Jesus teve fome, ou seja, ele teve uma necessidade natural, normal, que ele estava jejuando. Mas nesse momento quem se apresenta? Satanás. E eu quero falar hoje sobre os lugares mais perigosos da terra. Os 3 lugares mais perigosos da terra. O primeiro, o deserto das nossas necessidades, ou carências. Amados, era uma necessidade de Jesus natural e legítima. Ele estava com fome. Ele estava num lugar, ele se apresentou e Jesus teve fome, algo natural. E às vezes nós, amados, nós temos necessidades, carências naturais. E nesse momento, em nossos desejos, em nossas carências, o inimigo vai se apresentar. Ele vai se apresentar quando nós estamos nas nossas carências, e são carências legítimas. Por exemplo, no nosso casamento, todos nós aqui temos a necessidade de sermos amados, de sermos respeitados. No nosso casamento nós temos a necessidade de elogio. Quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta de atenção?
no seu casamento. E essa carência, que é legítima diante de Deus, em alguns momentos ela pode não estar sendo suprida. E aí, nesses momentos, quem aparece com a proposta? Satanás. E ele fala assim, ó, transforme a pedra em pão. Amados, quando nós vivemos nesses momentos das nossas carências, ele está querendo dizer, Satanás, faça do seu jeito. Você não é filho de Deus? A primeira palavra que ele falou para Jesus foi, se tu és filho, manda que essa pedra se transforme em pães. Amados, nós temos carências, nós temos necessidades, que todas são supridas em Deus. Porém, nesses momentos de necessidades, nós precisamos se atentar que a necessidade, ela não pode se curvar diante do nosso caráter. Amados, e principalmente no casamento, em alguns momentos nós estamos passando por essa carência, e o inimigo ele vai se apresentar e falar assim, ó, existe algo que eu posso te oferecer. Você não está falta de atenção, falta de carinho, falta disso, amados, e ele vai vir e se apresentar e falar, ó, transforme a pedra em pães. Ou seja, supra a sua necessidade. Você não é filho? Amados, nós precisamos entender o seguinte, que nesse deserto das nossas necessidades, nós como cristãos, nós não podemos nos enganar e achar que nós nunca passaremos por ele. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom. Então, quando nós falamos de necessidades e carências, tem um homem chamado Esaú, que lá em Gênesis fala o seguinte, que ele estava numa caçada, estava naquela, né, ele caçou e ele chegou, e aí Jacó estava fazendo um guisado de lentilhas, e ele tinha necessidade de se alimentar. E aí a Bíblia diz que ele, naquela necessidade eufórica, aí Jacó, espertão, fala assim, você quer me vender sua primogenitura? E Esaú fala uma frase, de que me adianta a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Amados, e ele vendeu a sua primogenitura por um guisado de lentilhas. Ou seja, ele se curvou à sua necessidade e ele ignorou aquilo que Deus tinha prometido, que é a primogenitura. E às vezes, amados, nós devemos andar vigilantes, sede sóbrios e vigilantes, porque Satanás está ao seu derredor. E nessas necessidades, amados, muitas vezes nós nos curvamos e vendemos. Esaú, ele não só foi a primogenitura, a geração inteira de Esaú foi comprometida porque ele decidiu vender a sua primogenitura. A descendência de Esaú foi prejudicada ou foi comprometida. E aí, amados, Satanás fala, de certa forma, é incoerente. Você como filho de Deus está passando por essa necessidade. É incoerente você no seu casamento, no seu namoro, na sua vida financeira, está passando essa luta. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você não precisa passar por isso. Amados, e nesse momento, ele vem com a proposta. Não é tão certo, mas você precisa ser suprido nisso. Na área financeira, não é tão legal, mas todo mundo está fazendo. Todo mundo está ganhando dinheiro com isso. Todo mundo está ganhando dinheiro. Não é tão certo, mas você está precisando. Você é filho de Deus. Amados, cuidado. Porque em algum momento ele vai ainda falar, você é filho, então você manda que a pedra se transforme em pães. E esse primeiro lugar, amados, do deserto das nossas necessidades, é um lugar muito sutil, legítimo, que Deus, e Ele vai estar, e às vezes nós medimos o principal erro que nós cometemos.
nós medimos a presença de Deus nas nossas vidas, se Ele está ou não está, se as nossas carências estão sendo supridas. Não faça isso, não meça se Deus está com você ou não, se as suas carências estão sendo supridas ou não. Se eu estou sendo suprido em todas as áreas da minha vida, significa que Deus está comigo. Se eu não estou sendo suprido em todas as áreas da minha vida, significa que Deus não está comigo. Não é isso. Muitas vezes, e a maioria delas, Deus estará nas nossas necessidades e carências. E é Ele quem vai nos suprir para que nós possamos vencer essas carências. Amados, cuidado com isso. E Satanás, ele tentou o próprio Senhor Jesus nesse momento na sua carência. E eu estou falando de Cristo, aquele que tinha um propósito, ele saiu como Filho de Deus, ele estava iniciando o ministério dele, ele tinha acabado de começar o ministério do Senhor, estava no começo, e ele veio até o Senhor, na carência dele, que era legítima, e tentando derrubar o Senhor. Quanto mais comigo e com você. Então, cuidado nesse primeiro lugar, no deserto das nossas necessidades. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, no verso 11 e 13, abram a sua Bíblia, diz o seguinte: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele... Amados, ele aprendeu em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a viver na abundância e na escassez. Ou seja, ele sabia, em alguns momentos passou por necessidades, e nós sabemos da história de Paulo, ele passou por lutas e necessidades, mas ele sabia que Deus o fortaleceria em toda e qualquer necessidade. Então, eu aprendi a estar farto e a estar faminto. Amados, nós precisamos sempre saber que Deus, Ele sempre vai nos suprir. E mesmo que no momento que Ele não supra, Ele estará conosco para nos conduzir até onde Ele quer. O que Satanás quer? Que você seja independente. Porque ele falou para Jesus: transforme a pedra em pão. Faça-vos do seu jeito. Seja independente. Não precisa. Como Zé falou: Pai nosso que está no céu, santificado, venha o teu reino, dá-nos pão. Ele não quer isso. Seja independente. Busca o seu pão. Faça do seu jeito. Essa é a proposta de Satanás para o Senhor. E a proposta que ele fez para Cristo, ele usou a Bíblia. Amados, cuidado. Existe muito filho do cão pregando a Bíblia para te desvirtuar. Cuidado, e está pregando a Bíblia, gente. E está falando versículo e citando. E a mesma coisa, Satanás estava tentando pregar aqui, desvirtuar e fazer com que Jesus caísse, pregando a própria palavra. Então isso é algo que nós precisamos tomar cuidado. Em primeiro lugar, o deserto das nossas necessidades. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Amados, nós não podemos ser governados pelas nossas necessidades e carências. Se nós vivermos, se nós formos governados por aquilo que nós precisamos, por aquilo que nós temos carências, nós cairemos. E aqui a Bíblia fala o seguinte: você já viu aquela... Eu já conversei com pessoas que falam assim: Vitor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a minha vida no meu casamento, eu não aguento mais a minha vida financeira, eu não aguento... Nós, como cristãos, nós não temos nós não podemos existir esse vocabulário. Porque a Bíblia diz que Deus é fiel
e Ele não vai permitir que sejamos tentados acima das nossas forças. E o melhor, Ele proverá livramento para as nossas tentações, amados. Então não justifique, não fala, eu não aguento mais essa tentação, eu não aguento mais essa rotina, eu não aguento mais meu casamento. Aguenta sim. Creia que Deus, como a Bíblia diz, Ele é fiel e Ele não vai permitir. Amados, esse deserto, onde nós entregamos, onde as necessidades falam mais alto, elas não podem, a minha e a sua necessidade não pode se curvar diante do nosso caráter. O nosso caráter, amados, ele tem que falar mais alto. E eu falo para vocês, e quando o nosso caráter se curva, as nossas necessidades, é um processo doloroso, é um processo terrível, porque existe como Esaú. Esaú, na sua carência, ele se prostrou diante da sua necessidade, que era natural, era legítima, ele estava com fome. Só que a geração inteira dele foi comprometida por causa disso. Não deixe, amados, o propósito de Deus na sua vida ser comprometido por causa da sua necessidade e carência. O caráter, o seu caráter, nosso caráter como cristão tem que falar mais alto. Ele tem que estar acima de qualquer necessidade e carência. E esse é o lugar, primeiro lugar mais perigoso da terra. Segundo, continuando, Mateus fala o seguinte, Mateus 4, a partir do verso 5. Antes de falar do segundo, Jesus ele fala, e ele estava no deserto sozinho, certo? E aí Satanás se apresenta para ele. Amados, nunca esteja sozinho nas suas necessidades. Porque Jesus estava sozinho, mas nós não podemos estar sozinhos quando a nossa necessidade e carência chegar. Por isso que nós falamos, e o pastor, todo mundo fala, esteja em célula, esteja nos cultos, faça parte da igreja, não só estar aqui, mas se envolva, não esteja sozinho num lugar, porque a carência vai vir. Se você estiver sozinho, a probabilidade de você se entregar e ouvir e querer tomar a sua atitude é muito maior. E numa célula, você envolvido, você tem alguém e fala assim, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de um socorro, porque a minha carência, a minha necessidade é essa. Eu estou com problema no casamento, eu estou com problema na minha vida financeira, eu estou com essa situação. Então não ande sozinho, amado. Não ande sozinho, amém? 2, Mateus capítulo 4, a partir do verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, ele disse, se és filho de Deus, atire abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Amados, aqui é algo interessante, porque o segundo lugar mais perigoso da terra, e que o diabo levou Jesus, foi para onde? Para onde? Para a cidade? Para o pináculo para a igreja. O que o diabo foi levar, Zé? Jesus para a igreja, para tentar Jesus na igreja? No pináculo do templo? Amados, aqui ele fala assim sobre o pináculo, eu vou falar sobre a soberba religiosa, ou sobre uma vida religiosa. Um lugar perigoso é uma vida religiosa, uma vida superficial, uma vida de fachada, de máscara, ou de uma vida fria. Amados, isso é um lugar, quanto mais nós andamos de uma forma indiferente, nós viemos num culto, fazemos uma vida religiosa, só de eventos a eventos, isso significa que nós estamos cada dia mais subindo para o pináculo do templo. Porque isso é algo que Satanás, ele busca para te conduzir a um lugar de religiosidade. E quando nós olhamos, para que serve uma igreja? Qual o propósito de estarmos reunidos? É um lugar, amados, onde o altar, onde a nossa renúncia, onde o nosso coração tem que ser totalmente dependente da obra de Cristo na cruz. Esse é o lugar onde nós devemos estar. É o altar do Senhor, onde a renúncia, onde a nossa entrega, onde o nosso coração seja derramado o tempo todo.
E Satanás quer nos levar a um lugar aonde isso não importa. Ele quer oferecer um lugar melhor do que o altar. Um lugar melhor, entre aspas, do que estar aos pés do Senhor. Um lugar onde você possa olhar e falar assim, não. E aí existe algo que em Romanos 12, 1 fala o seguinte. Romanos 12, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmão, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Amados, o nosso culto, ele precisa ser o nosso culto santo, agradável e entregue ao Senhor. Esse é um lugar que nós devemos nos reunir toda semana. É um lugar onde você se oferece, onde você está diante de Deus, onde você se entrega totalmente. E Satanás, ele tem uma proposta para te conduzir a um lugar que não é esse. É um lugar de soberba, é um lugar de arrogância, é um lugar de ignorância religiosa. Às vezes, amados, e aí Satanás fala assim para o Senhor, pula, que os anjos vão te pegar. Pode pular. A proposta é essa. Amados, outra coisa, não faça o que Deus não te pediu para fazer. Pedro andou sobre as águas, amém? Mas antes, o Senhor Jesus falou, vem. Amados, não saia achando que você vai andar sobre as águas porque Pedro andou. Porque Deus pediu para você andar sobre as águas? Sim ou não? Não. E isso, amados, não sai fazendo loucura achando que Deus vai suprir todas as suas loucuras. Eu vou fazer isso pela fé. Eu vou financiar um carro, eu não tenho dinheiro, não tenho salário, mas eu vou lá. Aleluia. Vou passar o cartão até... Não, amados. Deus não tem a obrigação de suprir todas as nossas loucuras daquilo que nós fazemos pela fé. E é essa a proposta de Satanás. Mas lá no pico do templo, lá na cidade santa de Jerusalém, tinha o Monte Esmon e do outro lado é o Monte das Oliveiras. E toda Jerusalém dá para ser vista do pico do templo. Imagina aquilo ali num dia de Pentecostes, no dia onde eles se reuniam. É tudo que ele gosta, de estar em evidência. Então, amados, cuidado com a vida religiosa. Ou cuidado por fazer ou querer fazer algo que Deus não te pediu para fazer. Esteja o tempo todo no altar do Senhor, num ambiente de humilhação, num ambiente de renúncia. Como Paulo falou, eu fui entregue, eu estou sendo entregue como oferta de libação. Ou seja, eu sou uma oferta ambulante. Tudo que passa por mim, tudo que eu tenho, a minha comunicação, o meu trabalho, aquilo que eu conquisto, tudo é como oferta agradável diante de Deus. Não queira achar que aqui, nós como igreja, nós temos que alguém é mais importante. Não, eu dei um exemplo na escola de fundamentos, que para Deus, quem pega nesse microfone e numa vassoura, é a mesma coisa. Agora nós fazemos distinção. Nós falamos, aquele pega na vassoura, aquele pega no microfone, aquele é isso. Mas para Deus, amados, não tem isso. E nós precisamos entender a ótica de Deus. Jesus indo para Jerusalém. Aí ele chega em Samaria, não tinha hospedaria. E aí os discípulos, subindo no pináculo do templo. Falou, Jesus, não tem nada, quer que hora a gente manda fogo, queima tudo e vamos embora. Jesus repreende os discípulos e fala, vocês não sabem de que espírito sois. Eu vim para salvar a alma do homem, eu não vim para destruir. Amados, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor veio fazer, e nós alinhamos o nosso coração com aquilo que Deus quer fazer na vida do ser humano, a nossa visão em relação à igreja muda totalmente. Quando nós olhamos isso aqui simplesmente como reunião, como uma religião, nós estamos num lugar perigoso de subir o pináculo do templo. E quando nós realmente olhamos e falamos, Senhor, os teus olhos estão na vida humana,
todo o meu sacrifício, todo o meu esforço, na vassoura, limpa e faz, e acontece, é tudo isso com o propósito de tocar alguém, e que alguém seja tocado, transformado, salvo, liberto, e esteja o nome escrito no livro da vida. Esse é o propósito, de nós nos reunirmos como igreja. E esse lugar, Satanás levou Jesus, para tentá-lo e derrubá-lo ali. Em Atos 20, 24, Paulo, ele fala algo, eu gosto muito desse texto, porque ele olha para a vida dele, e ele fala assim: eu não tenho a minha vida como preciosa, porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amados, quando a nossa vida é muito preciosa para nós mesmos, isso é um sinal de alerta. Cuidado. Paulo disse: eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu não cumpra aquilo que o Senhor estabeleceu. Eu não estou falando que você não pode olhar para você e falar assim: não, eu não tenho sonhos, eu quero. Não estou falando isso. Eu estou falando que quando nós queremos e olhamos demais para aquilo que a nossa vida precisa, nós entramos num lugar perigoso. Nós entramos num lugar onde o pináculo do templo se torna algo legal. E aí, continuando, fala assim, em Mateus, olha só, em Mateus 20, eu vou ler o 20, do 20 ao 28, fala o seguinte: a mulher de Zebedeu, a mãe dos filhos de 2 discípulos do Senhor, chega e fala: Senhor, na tua glória, quando o Senhor chegar lá, coloca 2 filhos, um do lado direito, um do lado esquerdo, ó, os meus filhos é gente boa. Não, ela não, assim, toda mãe, né, gente, toda mãe sempre vai falar bem dos filhos, isso é normal. Toda mãe, não tem pai que fala que o filho, meu filho é terrível. Não, você fala de vez em quando, né? Mas sempre os pais vão querer colocar os filhos num lugar. Mas aqui, ela pediu algo muito além daquilo, né? Falou: ó, quando o Senhor chegar no teu reino, né? Coloca os meus 2 filhos. E os outros 10 escutaram aquilo. E os outros 10 escutaram e o negócio não ficou bom. A pergunta é: você acha que eles não gostaram? Porque eles falaram assim: nossa, que coração é esse? Nós somos todos servos. Você acha que não? Porque eu tenho certeza que os 10 queriam estar no mesmo lugar. A questão é, se tinha 2 lugares e tem 12, então o negócio vai. Aí Jesus chama os 12, e no verso 26 de Mateus 20, no 25 fala assim: então Jesus chamando-os disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre vós, sobre eles. 26, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos... Amados, esse é o propósito de nós estarmos reunidos como igreja. Se você quer crescer, glória a Deus pela sua vida. Jesus não repreendeu essa mulher e não falou para eles que não era importante ou estar, crescer. Só que ele só deu a receita. Ó, você quer crescer? Você desce. Se você quer diminuir, você sobe para o pináculo. Então, não é assim entre nós. Não é assim entre eu e você. A Bíblia diz, pelo contrário, quem quiser se torna servo. Amados, esse lugar parece assim: Vitor, isso é tão simples, é algo tão, né, para nós é tão claro. Mas, amados, nós precisamos sondar o nosso coração. Nós precisamos realmente sondar o nosso coração se eu estou disposto mesmo a servir o outro, independente de um aplauso, independente de um tapinha nas costas, independente de qualquer coisa. Qual é a sua intenção de servir ao Senhor? Qual a sua intenção de lavar um banheiro, de fazer qualquer coisa que nós fazemos? Qual é a intenção? O que você quer ouvir? Amados, isso é muito sutil e é muito perigoso. Esse é o segundo lugar que o próprio Satanás levou Jesus para tentar derrubar ele. E o terceiro e último, que está lá em Mateus, capítulo 4, a partir do verso 8.
diz o seguinte: levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a só Ele te darás culto. Amados, o interessante aqui é que na primeira e na segunda vez ele falou assim, ó, se tu és filho, transforma a pedra em pães. O segundo é, se tu és filho, sobe e pula. E o terceiro ele fala assim, ele não chamou de filho. Ele não falou filho. A proposta aqui é outra. A proposta é o seguinte, ó, eu acho que esse negócio de filho não está rolando muito bem. Eu acho que de lá do muro é melhor do que do lugar que você está. Amados, eu conheço muita gente que olhou de lado de lá e falou, o mundo é melhor do que aqui. No mundo tem prazeres que eu posso desfrutar que aqui não tem. É essa proposta que Satanás às vezes vem até nós. Ele fez isso com Eva. Em Gênesis 3, a Bíblia diz, lá no verso, se a gente olhar, Gênesis 3, capítulo 3, verso 5, diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, isso aqui é o Satanás, a serpente falando, porque Deus sabe, o dia que você comerdes deles, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. O sexto, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amados, ele conseguiu mostrar do outro lado do muro para Adão e Eva. E eu sei que muitos aqui pensam assim, nossa, a minha vida está tão complicada, e eu olho lá, tem gente que faz tudo errado e está dando tudo certo. Só faz o que Deus discorda e parece que ele prospera. E ele quer fazer isso para que você olhe do outro lado e fale assim, não, eu acho que tem coisas lá que Deus não me deixa fazer. Amados, no casamento, ele vai te mostrar, ó, a glória dos reinos. Ó, tem coisa no casamento lá fora que você nunca vai experimentar aqui no reino de Deus. E ele tenta nos convencer de que de lá é melhor do que aqui. E amados, ele conseguiu. Lá no jardim ele conseguiu. Davi um dia passeando, ele olhou da varanda. E aí Natã vem repreender e falou assim, Davi, se fosse pouco o que você tem no reino, Deus não te daria tudo. Por que você fez isso? Amados, e esse é um lugar que nos dias atuais, nossas questões financeiras, o mundo como está, às vezes as lutas, as dificuldades que nós passamos, às vezes ele tenta nos convencer que do lado de lá é melhor do que do lado de cá. E nós precisamos olhar e falar, Senhor, eu quero depender de Ti. Eu não quero, e o reino de Deus, amados, não tem nada inferior àquilo que o Satanás tem. E aí nesse momento ele tenta fazer o tempo todo, falar assim, não, você sendo crente, você estando no caminho, lá tem muitas coisas melhores que você não tem provado. Amados, e isso, para nós hoje, se eu não me atentar a isso, nós podemos ser atraídos e olhar para o outro lado e falar assim, opa, realmente, eu acho que tem coisas melhores. Em 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 17, diz assim, não ameis o mundo e nem as coisas que há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, Paulo escrevendo a Timóteo, fala assim, Timóteo, o Demas me abandonou. Ele amou mais o mundo e ele me abandonou.
Ou seja, o Demas andava com Paulo. Amados, um privilégio, eu queria ter andado. Fala aí, pastor. Imagina você na cola do Paulo, só ali, só. E aí Demas abandona Paulo, ele estava no corredor da morte, falou, ele escreve a Timóteo, Timóteo, o Demas me abandonou. Ele amou mais o mundo do que a Cristo e abandonou. Ou seja, Satanás fez com que ele olhasse de lá do muro e conquistasse o coração dele. Amados, esse lugar do reino desse mundo é o terceiro lugar pior que nós podemos cair e olhar e tentar e achar que é de lá. E nós precisamos perceber que às vezes isso é muito sutil também. Às vezes nós achamos que aquilo que nós podemos ter, eu falo isso muito por causa dos jovens. Os jovens olham lá e falam assim, nossa, eu posso viver tantas coisas lá e aqui parece que na igreja eu não posso. É mentira. Isso é um engano, amados. Nós somos livres. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Então é algo que nós podemos viver. Em Salmo 16, no verso 11, diz que assim, o Senhor nos fará conhecer os caminhos da vida. E na sua presença a plenitude de alegria. Ou seja, não existe falta na presença de Deus. Amados, se há falta na minha vida e na sua vida, significa que a presença não está plena, a nossa comunhão não está plena. Porque a Bíblia é clara, ela fala o seguinte, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na sua destra delícias perpetuamente. Amados, são 3 lugares mais perigosos da terra. O deserto das nossas necessidades, a vida religiosa, a vida de máscara, a vida onde a religiosidade é que fala mais alto, onde nós não temos uma vida de altar, de se derramar ao Senhor, e a glória do mundo. Esses são os lugares mais perigosos da terra. Vitor, como que o Senhor venceu isso? Como que Jesus venceu as suas necessidades, que eram legítimas, contra Satanás? Como que ele venceu no pináculo do templo? Como que ele venceu quando Satanás mostrou os reinos, a glória do mundo? Hoje de manhã eu fui fazer uma prova, num concurso aí, 8 horas da manhã. E aí, um frio, eu falei, sangue de Jesus. Beleza, e aí eu cheguei lá às 6h42, porque eu precisava, 7h42, eu precisava achar uma caneta preta. Em casa tinha 8.000 canetas para tudo quanto é lado, não tinha uma preta. Eu falei, sangue de Jesus. E aí eu passei na padaria, Zé, e eu falei, cadê? E nada. Aí eu falei, não, vamos embora, vai na caneta azul mesmo. Cheguei 7h42. E o edital do concurso fala que 7h45 fecha o portão e acabou. E aí a hora que eu entrei, 7h42, eu estava indo no corredor assim, aí eu escutei as mulheres, vai fechar o portão, e fechou o portão. Amado, mas teve um fervo lá, e gente batendo, e eu estou falando concurso, né? E aí o povo já quebrando o portão, gritando, e nas internet, foi um caos. Por que eles não entraram para fazer a prova? Alguém sabe? Porque eles não leram o edital. Porque no edital diz que 7h45 os portões. Amados, Jesus, ele venceu os 3 lugares mais perigosos da terra, porque ele conhecia o edital. Amados, se eu não conhecer o edital, o portão vai fechar. E não entra. E nós não passamos por ele. Não adianta esbravejar, não adianta. Então, amados, nós podemos vencer. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não existe lugares, não existe desertos, não existe carências que Deus não possa nos suprir. Não existe nada que Deus não possa fazer. Mas a partir do momento que nós não só conhecer a letra, não é só isso, é que essa letra faz parte de nós,
como oferta agradável a Deus, como algo que está dentro de nós, nós podemos vencer esses lugares. E são lugares, amados, que muitos se perdem pelo caminho. Muitos ficam para trás, porque não se atentaram e se curvaram em algum momento, diante das necessidades, diante das carências, na sua religiosidade. Falou, não, aqui eu não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que servir. Lá no mundo tem coisas melhores que aqui. Eu queria que você se colocasse de pé e você pensasse, colocasse a sua vida agora diante do Senhor. Eu não sei se em algum momento, se você está em algum desses lugares, se existe carências na sua vida, necessidades, se você em algum momento dentro do corpo de Cristo, você está se sentindo sozinho, ou chateado, ou você foi decepcionado, ou se você em algum momento está olhando lá fora, e Satanás tem tentado te dizer, não tem compensado ser filho de Deus, é melhor do lado de lá do que do lado de cá. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, eu queria orar com você, e eu quero que você seja sincero com o Senhor. Ele quer ouvir a sua voz, ouvir você responder, Senhor, eu não quero transformar pedra em pães, eu não quero ser independente nas minhas atitudes, eu não quero tomar as minhas decisões, eu quero esperar no Senhor. Independente das minhas carências, independente das minhas necessidades, eu decido esperar no Senhor. Eu não vou tomar as minhas atitudes, eu não quero, porque o Senhor está comigo. Senhor, eu sei que existem lugares que aparentemente parecem melhor, mas isso é uma mentira de Satanás. Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Senhor, aprendemos na Tua palavra que existem lugares tão perigosos para que às vezes nós vamos passar. Senhor, mas sabemos, ó Pai, que a Tua palavra, ela é, Senhor, o nosso alimento, ela é, Senhor, o nosso escudo, ela é, Senhor, a nossa lâmpada, ela ilumina os nossos passos. Senhor, eu oro para que cada um aqui, aqueles que estão passando, ó Pai, por algum lugar desse, Senhor, possa hoje se render a Ti e falar, Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Senhor, eu olhei, eu estava do outro lado do muro. Senhor, eu fiz como Esaú, eu vendi em algum momento, eu me dobrei diante das necessidades, de uma carência, e eu fiz tudo errado. O Senhor, Ele é poderoso e fiel para nos perdoar, para nos tirar desse lugar, tirar do outro lado e trazer para cá, para o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor. Senhor, eu oro para que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar, ó Pai, no coração de cada um. Senhor, para que esses lugares que nós falamos hoje, ó Pai, não seja a nossa habitação, não seja um lugar, ó Pai, onde nós passeamos e passamos o tempo todo, que nós possamos aprender com o Senhor, aprender com a Tua palavra, aprender, ó Pai, que nós não podemos, ó Pai, o nosso caráter não pode se dobrar, não pode se curvar diante das nossas carências. Senhor, que eu não posso trocar aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, pelas glórias desse mundo. Senhor, eu oro para que famílias aqui, Senhor, possam ser tocadas e que desertos, ó Pai, necessidades sejam supridas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que você ore enquanto o ministério de louvor canta. Coloque a sua vida agora, coloque as suas carências, em nome de Jesus.
Deus, para que Ele te blinde, para que Ele te proteja, para que Ele guarde o teu coração nesses momentos difíceis, nesses momentos de carência, nesses momentos de deserto. Senhor, blinda os nossos corações. Pai, guarda as nossas vidas. Pai, guarda, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, nós nos colocamos, nós queremos viver uma vida de altar, uma vida de coração derramado, uma vida, ó Pai, de entrega, de renúncia, crendo e sabendo que o Senhor está conosco. Senhor, nós não aceitamos e repreendemos, ó Pai, todo mal. Senhor, eu oro para que cada um aqui, ó Pai, Senhor, seja liberto de toda e qualquer carência, de toda e qualquer, ó Pai, situação onde Satanás tem tentado, ó Pai, intervir, confundir e tirar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem colocado. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos e eu clamo, Senhor, venha, Senhor, sobre a Tua igreja. Senhor, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, ó Pai, para que possamos enxergar, discernir, ó Pai, a Tua voz, a Tua presença, a Tua palavra, e que a Tua palavra seja como, Senhor, o nosso alimento. Ela é o nosso alimento, que isso possa, Senhor, trazer forças, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque Tu és fiel e jamais permitirá, Senhor, que nós seremos tentados, e o Senhor sempre nos dará, Senhor, livramento em toda e qualquer situação, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe.